Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso webinar Pro Recognition, como se preparar para trabalhar na Alemanha. Meu nome é Dietmar Zukop, eu sou diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. A Câmara do Rio Grande do Sul faz parte de uma rede mundial. Estamos no total 140 câmaras alemãs no mundo inteiro, em 95 países. Trabalhamos principalmente com fomento de negócios entre Brasil e Alemanha, com capacitação, e somos também uma associação aqui no Sul. Atualmente temos mais ou menos 200 associados aqui no Rio Grande do Sul e fazemos parte também de uma rede aqui dentro do Brasil, com outras câmaras Brasil-Alemanha em São Paulo e Rio de Janeiro. E justamente com os nossos colegas, com a Patrícia e a Natália, a gente está junto hoje nesse webinar. É um dos eventos e um dos projetos que a gente está fazendo em parceria. O Pro Recognition, o que é isso? Então, esse é um projeto, na verdade, que São Paulo faz parte desse projeto, e uma promoção do Ministério Alemão de Educação e Pesquisa, com a cooperação da nossa casa-mãe, nossa chefia em Berlim, o DIHK. Isso se trata de um reconhecimento profissional na Alemanha, e o programa orienta como se faz, como reconhecer seu diploma, como obter visto, como procurar trabalho na Alemanha e outras dicas mais. Brasil é um dos países que está sendo desenvolvido esse projeto, e atualmente, até nesse momento, mais ou menos 5.000 profissionais já foram capacitados ou já foram instruídos como proceder para trabalhar na Alemanha. Em 2020, então, a Câmara de São Paulo se inseriu também nesse projeto, e hoje estão junto conosco para oferecer, para mostrar para vocês aqui no Sul o que a gente pode fazer, o que vocês podem fazer para trabalhar na Alemanha. Está conosco, então, a Patrícia Caires, ela é diretora de projetos da Pro Recognition, e a Natália Costa, ela é a coordenadora do projeto Pro Recognition. Está conosco também o Dr. Thomas Schmitz, cônsul-geral aqui em Porto Alegre, cônsul da República Federal da Alemanha, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E para ele também gostaria de passar imediatamente para dar algumas palavras do início e para dar as boas-vindas para vocês. Thomas, por favor. E muito obrigado, Dietmar. Agradeço o convite para falar neste evento. Prezados palestrantes, Patrícia, Natália e principalmente prezados ouvintes, em bom alemão, liebe Zuhörer. Vocês concordariam com a tese de que a Alemanha é o exemplo clássico de um país de emigração, não é? Olhando para a história do sul do Brasil, parece verdade. Aqui há muitas famílias que vieram da Alemanha nos séculos XIX e XX. A verdade sobre a Alemanha de hoje é outra. A Alemanha é hoje um dos mais importantes países de imigração do mundo. Talvez lhe surpreenda se eu lhe disser que a porcentagem de pessoas vindas do exterior para a Alemanha é atualmente tão alta quanto nos Estados Unidos. Aqui ninguém sabe disso. A Alemanha hoje tem 82 milhões de habitantes. 1 a cada 4 tem história de migração. A definição disso é, pelo menos um dos pais não é alemão de nascimento, o que, no nosso caso, corresponde a 21 milhões de pessoas, dos quais 11 milhões ainda têm passaporte estrangeiro e 10 milhões já possuem passaporte alemão. Como podem ver, nossa
Alemanha de hoje não é apenas um país onde vivem pessoas que têm ascendência alemã e cujos antepassados sempre foram alemães. Nosso país hoje é um país que precisa de gente do exterior. Procuramos pessoas que queiram construir conosco o seu futuro profissional e pessoal. É importante para as pessoas que querem vir para a Alemanha saberem que o Estado alemão não se importa com suas origens, nem pela cor da sua pele, nem pela sua religião, nem pela sua orientação política ou sexual. Estamos interessados em duas outras coisas. Em primeiro lugar, nas suas qualificações profissionais, ou seja, na sua capacidade de contribuir para um futuro comum. Por isso, exigimos uma profissão certificada. Em segundo lugar, estamos interessados em uma disposição de se integrar à sociedade alemã. E por esta razão, exigimos conhecimento da língua alemã. No nosso consulado geral, recebemos diariamente solicitações de brasileiros para verificar a sua cidadania alemã. Quando comprovado que estas pessoas não atendem aos requisitos e que não têm a cidadania, muitas ficam decepcionadas. É algo que eu consigo entender, mas que não tem tanta importância. Segundo as leis alemãs, não se é alemão porque seu bisavô era alemão, ou é loiro, tem olhos azuis ou verdes, ou cultiva tradições consideradas alemãs aqui. Isso não importa para a legislação alemã. Se você é de, digamos, Lajeado ou Itaperanga e tem cabelos loiros, você é bem-vindo na Alemanha. Se você tem um trabalho certificado e conhecimento da língua alemã, seu passaporte e sua procedência não importam. Se você vem do Nordeste do Brasil, tem pele morena e cabelos pretos cacheados, você é igualmente bem-vindo na Alemanha. Estamos interessados mesmo no seu conhecimento profissional ou técnico e na sua vontade de se integrar bem à nossa sociedade. Desejamos que você trabalhe conosco para um futuro comum. Se você quiser ficar conosco e tiver se integrado, então poderá solicitar seu passaporte alemão após alguns anos. Eu acho que neste momento são 8 anos, se não me engano. Se isso é o que você quer, independentemente da sua origem. E estas não são apenas palavras vazias. Esta é a lei na Alemanha. E nós levamos nossas leis bastante a sério. No ano passado, a Alemanha aprovou uma lei de imigração de trabalhadores qualificados especialmente para esta finalidade. A palavra alemã é bem comprida, é o Fachkräfteeinwanderungsgesetz, sim? A lei para imigração de trabalhadores qualificados. Ela entrou em vigor em 1º de março deste ano mesmo. Os profissionais qualificados podem agora trabalhar na Alemanha desde que a sua qualificação profissional seja reconhecida se tiverem um contrato com uma empresa alemã e se falarem suficientemente alemão. Acredito que os nossos especialistas, a Patrícia, a Natália, falarão sobre essas regras logo mais. Todos os países do mundo estão agora passando por uma enorme crise no momento, causada
pelo coronavírus, claro. Também na Alemanha, muitas pessoas perderam seus empregos em pouco tempo. Mas temos certeza, isso é apenas temporário. No próximo ano, a realidade será diferente e haverá demanda da economia alemã por trabalhadores estrangeiros qualificados novamente. Então, minha recomendação é use este tempo para ter suas qualificações profissionais reconhecidas e para melhorar seus conhecimentos no idioma. No momento, temos cerca de 50.000 brasileiros na Alemanha. Eu, pessoalmente, ficaria feliz em compartilhar meu futuro na Alemanha com ainda mais de vocês. Só que, caro Dietmar, a Câmara me concedeu 5 minutos só para a minha apresentação. Eu receio que elas tenham acabadas. Vou passar a palavra mais uma vez a você. Muito obrigado e, em bom alemão, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft, professionell und persönlich. Alles Gute und danke. Dietmar. Ja, ich danke dir, Thomas. Muito obrigado, Thomas, pelas palavras iniciais e que já poderiam dar um norte, né, para a Patrícia e a Natália para onde vai essa viagem. A viagem, claro, vai para a Alemanha. Então, vamos ver como vocês podem se preparar para esse caminho e para uma estadia com muito sucesso lá na Alemanha. Então, por favor, Patrícia, o palco é seu. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Dietmar, pelo suporte aí, pelo nosso trabalho em conjunto. É sempre um prazer aqui estar com vocês. Obrigada, Dr. Schmidt, por já introduzir um pouquinho sobre o tema. Para a gente é um prazer estar conversando com o pessoal aqui do Sul. E vou começar, então, a falar um pouquinho para vocês o motivo de nós estarmos aqui juntos hoje. Vou compartilhar com vocês uma apresentação para a gente ir conversando um pouquinho. Só um minuto. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Jóia. Perfeito. Bom, então, só para a gente se ajustar, antes de nós começarmos aqui o webinar, então, explicar para o pessoal aí, provavelmente, o tempo de duração, a gente está contando com 1 hora. Vou deixar os 20 minutos finais para o pessoal que tiver dúvidas, questionamentos, para a gente ir respondendo aqui. O que a gente não conseguir responder hoje, pessoal, eu vou deixar os nossos dados de contato, nós ficamos à disposição de vocês, tá? Todos os microfones já estão mutados, então acho que vocês sabem dessa informação. Eu vou pedir a gentileza de que o que vocês tiverem de dúvidas, questionamentos, colocarem nesse ícone que está aí para vocês como que, né, que é Question and Answer, e não no chat, para facilitar aqui a nossa coordenação e filtragem das perguntas, tá bom? Bom, então, falando um pouquinho para vocês aí, quem que está responsável por esse projeto, por parte da Câmara. Então, nós ficamos em São Paulo, fisicamente. Eu sou coordenadora, toco o projeto. Junto comigo tem a Natália. Natália, se você puder dar um oi para o pessoal. Seu microfone está mutado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Natália. Eu trabalho com a Patrícia no ProRecognition e também estarei presente nesse webinar. Eu desejo a todos uma ótima apresentação. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Natália. Bom, para vocês terem um pouquinho de noção do que nós vamos abordar hoje, então explicar para vocês o que é o Dietmar já trouxe um pouco dessa introdução, o que é o ProRecognition, como que nós podemos auxiliá-los, tá? Os objetivos do programa, falar um pouquinho sobre as vantagens de se viver, trabalhar na Alemanha, compartilhar com vocês quais são as profissões que são mais demandadas atualmente, né? O Dr. Schmidt mencionou aí sobre a questão do corona, então, essas profissões que nós estamos trazendo aqui são profissões que, apesar ainda do corona, são demandadas na Alemanha. Eu vou compartilhar isso logo mais com vocês. Vamos falar um pouco sobre a importância dessa nova lei de imigração,
a validação do diploma em si, como é que funciona, como que nós podemos auxiliá-los, tá? Os pré-requisitos para busca efetivamente de emprego, como que você precisa se preparar, como que você precisa munir, né, para poder ter aí aproveitar as chances que surgirem no seu caminho, os tipos de vistos que existem para quem quer procurar trabalho, ou até para quem já, de repente, já tem alguma oferta de trabalho, que às vezes também nós recebemos esse tipo de consulta, como acelerar esse processo. Então, vou compartilhar essas informações com vocês, e a gente vai finalizar aí com perguntas e respostas, o que vocês puderem colocar no ícone que eu mencionei de question and answer, tá bom? Bom, então, sobre o que é o ProRecognition, né? O Dickman também trouxe aí, deu uma palhinha para vocês. Esse projeto de reconhecimento, de validação de diplomas, então, nós temos hoje, ele é financiado pelo Ministério de Educação e Pesquisa na Alemanha e tem a coordenação da Confederação das Câmaras Alemãs de Comércio e Indústria. Então, é a nossa casa matriz, que fica em Berlim, como o meu colega Dickman comentou. Então, nós temos hoje aí mais de 90 câmaras alemãs espalhadas pelo mundo, né, das quais algumas que eu vou mostrar para vocês que pertencem a esse projeto, né, onde há um interesse em estimular, informar as pessoas que moram nos países para fazer esse procedimento de busca de trabalho na Alemanha, das quais o Brasil faz parte através da Câmara Alemã em São Paulo, né? Nós que fisicamente estamos em São Paulo, mas atendemos o Brasil inteiro, tá? E qual que é o nosso objetivo dentro do ProRecognition, né? Como vocês devem estar se perguntando, como que a Câmara pode me ajudar, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós orientamos vocês, os brasileiros que querem trabalhar na Alemanha, que precisam providenciar a validação do diploma, como que vocês vão providenciar isso, como é que funciona, prazo, tá? Valor e assim sucessivamente. Então, a gente precisa receber algumas informações de vocês antes, que eu vou mencionar, e com base nisso, nós agendamos um dia, um horário com vocês e fornecemos todos esses dados, essas informações, o que vocês precisam fazer e como nós podemos até aproximá-los de um empregador na Alemanha. Tá? Ainda um pouco para nível de curiosidade de vocês, então, aqui gostaria de compartilhar os países que estão participando hoje desse projeto, que tem esse incentivo, né, para se oferecer as informações de como se preparar, como validar o seu diploma. Então, Brasil, nós através da Câmara São Paulo, aqui na América do Sul ainda tem os colegas da Colômbia, Egito, Índia e assim sucessivamente. Eu gostaria só de pontuar para vocês que a maioria dos países que estão aparecendo aqui já estão no programa desde 2014 ou 2015, né? E o programa, à medida que ele foi muito bem sucedido, ele foi se expandindo, né? Pelo qual o Brasil entrou e faz parte desde janeiro desse ano, que nós começamos com esse processo de orientação para brasileiros, tá? Se vocês puderem olhar aqui à direita, vocês vão ver que sempre tem os logos das câmaras, então quem coordena, quem é a instituição responsável por oferecer as orientações nos países são os nossos colegas, que nós chamamos de câmaras irmãs no exterior, tá? Em cada país e assim sucessivamente. Bom, como é que funciona então, Patrícia, o suporte, tá? Eu vou encaminhar para vocês, a gente vai compartilhar aqui no final da apresentação um link que vocês precisam preencher para que a gente consiga orientá-los, né? Então, eu vou precisar de uma série de informações, experiência profissional, estudo, o nível de conhecimento do alemão de vocês, de inglês, o máximo de informações que vocês puderem compartilhar conosco, tá? Com base nisso, o que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai fazer uma pesquisa, qual que é a instituição responsável por validar o seu diploma, qual que é a profissão equivalente, né, ao que você se formou, por exemplo, no Brasil, que vai corresponder na Alemanha, tá? Fizemos o levantamento dessas informações, a gente entra em contato com vocês, agendando um horário para que a gente possa compartilhar todas essas informações atualmente online, né? Em seguida, nós encaminhamos todos esses dados para vocês por escrito. Tá? Além disso, o que a gente pode também, como nós podemos auxiliá-los? Nós vamos organizar futuramente workshops para preparação de currículos, né? Para o pessoal que já tem uma estrutura, já conhece um pouco de alemão e quer ir trabalhar na Alemanha, nós também vamos apoiá-los, esse é uma via de apoio.
E uma outra, que nós temos uma parceria com uma agência, que é uma agência pública alemã de trabalho e emprego, tá? É uma instituição responsável, eles têm uma aproximação com todos os empregadores na Alemanha, de forma que eles conseguem identificar por região o que está sendo demanda de vaga, quais são as vagas que são necessárias. Com essa nossa aproximação junto a essa instituição, a gente recebe o currículo de vocês, a pessoa escolhe aonde tem interesse em trabalhar, quem já fez o processo de validação do diploma e assim sucessivamente, e nós encaminhamos os dados, o currículo para essa unidade dessa agência de trabalho e emprego. Eles vão colocar o currículo de vocês no sistema e à medida que surgirem vagas de acordo com o seu perfil, eles entram em contato, fazem esse matching e não é cobrado nada, tá? Então, esse também é um serviço que nós podemos apoiá-los aí para a busca de trabalho. Falando um pouquinho para vocês sobre as vantagens de se viver e trabalhar na Alemanha, pode ser que alguns de vocês já conheçam ou já estiveram na Alemanha em algum momento, né? Eu gostaria de pontuar aqui 4 pontos que eu acho que são importantes, que são consideráveis para quem pensa em trabalhar na Alemanha. Então, o primeiro que ele menciona, trago aqui para vocês um pouco sobre o sistema de seguridade social, né? É um sistema extremamente estruturado, dividido aí através de seguro de saúde, assistência de longa distância, assistência à pensão, desemprego, né? Quando a gente pensa em sistema de seguridade social, o que eu acho interessante na Alemanha é que isso tem uma divisão de responsabilidades em termos de tarifa, o que vai ser pago entre o empregador e o empregado. Então, o que torna o sistema, além de ser bem estruturado, ele acaba sendo um sistema generoso, porque não pesa tanto em termos de contribuição para os trabalhadores, tá? O acesso à educação é um ponto que é extremamente interessante, né? Acesso gratuito, por exemplo, se vocês têm filhos ou se vocês vão querer ter filhos na Alemanha, vocês têm acesso a uma série de escolas, excelente infraestrutura e não é necessário pagar, né? A maioria das escolas são públicas. Ou quem tem filho lá e o filho for querer estudar, for querer fazer uma faculdade, né? Que aqui no Brasil a gente tem a nossa realidade é que o acesso à faculdade pública é tão difícil, normalmente você tem que vir de escola particular, você tem que ter um ensino muito bom, muito bem estruturado para que você consiga ter acesso a essas faculdades públicas, né? E já na Alemanha, não. Então, na Alemanha, você tem que pagar normalmente uma taxa, que é semestral, que os alunos que forem estudar lá pagam, mas você não tem necessariamente, claro que tem faculdade privada, mas a gama, o número de faculdades públicas é muito maior, o que torna o processo acessível, né? Então, isso é um fator importante a ser considerado. As férias, que eu acho intrigante, né? No Brasil, falamos que nós temos 30 dias de férias, são 30 dias corridos, começa a contar na segunda, vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e assim sucessivamente. Na Alemanha, são no mínimo 4 semanas, são 24 dias úteis. Então, você pega de segunda a sexta, você tirou 5 dias, aí você escolhe mais outro dia, na semana são mais 4 ou 5 dias, ou se tem feriado, também você não conta, né? Particularidade, mas que faz uma diferença na vida do trabalhador, né? E excelente infraestrutura, que a gente não pode deixar de falar, né? Acesso a trem, metrô. A Alemanha é considerada um portão também para a Europa, né? Você tem acesso rapidamente a diversos países ali vizinhos da Alemanha, então isso sem dúvida facilita a vida de quem quer trabalhar, quem quer passear e quem quer aproveitar também um pouquinho das belezas da Europa. Tá? Entrando um pouquinho no tema sobre profissões demandadas, né? O que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Existem hoje profissionais de diversas áreas que são procurados, mas onde a gente tem acompanhado ainda uma elevada demanda, uma procura. Eu separei aqui 4 grandes áreas. Então, áreas de engenharia. Então, o pessoal que trabalha com automação, elétrica, eletrônica, né, mecatrônica, tá? Tem ainda muita vaga, existe uma procura, uma elevada demanda para esses profissionais. Enfermeiros, fisioterapeutas, né? Toda essa área da saúde,
embora ela seja extremamente regulamentada, você precisa ter um nível mínimo de alemão, que eu vou compartilhar depois com vocês, que é o nível B2, que é o quadro comum de referência para idiomas, mas também existe uma elevada demanda por enfermeiros, fisioterapeutas e todo esse grupo de saúde. Também os profissionais das áreas técnicas, né? Inclusive, a gente tem recebido aí demanda desses profissionais, a gente sempre procura incentivar, porque todo mundo que é formado em área técnica, mecânica, eletrônica, eletricista, né? São profissionais que são muito valorizados, que são procurados pela Alemanha, tá? Profissionais da área de TI, então, principalmente programadores, arquitetura de software, tá? Também tem bastante vaga, também tem bastante procura. O que eu vou compartilhar um pouco com vocês, que você olha e fala, puxa, super interessante, né, essas áreas, mas o que eu preciso ter? Tá? Já eu falo um pouquinho para vocês. Bom, o Dr. Schmidt falou, então, rapidamente um pouco sobre essa nova lei de imigração, que entrou em vigor esse ano em março, né? Então, o principal objetivo também foi facilitar a entrada dos estrangeiros, desburocratizar, né? Um dos motivos de nós estarmos aqui hoje também é através do ProRecognition, que o programa é exatamente isso, de ser esse suporte para os estrangeiros que querem ir trabalhar na Alemanha, como e assim sucessivamente, tá? Eu pontuei algumas informações, algumas considerações que eu acho interessante, referente à nova lei de imigração. O que mudou, para vocês entenderem aí o processo que, na verdade, facilitou, né? Antigamente, sempre quando uma empresa na Alemanha buscava um funcionário, enfim, ela tinha que, a profissão tinha que entrar numa lista de prioridade, de exigências, tinha que ser realmente a empresa tinha que comprovar que ela não encontrava esse profissional lá na Alemanha, então isso acaba levando mais tempo, né? Então, isso não existe mais desde março desse ano. O que ficou decidido também é que todo o estrangeiro que quiser ir trabalhar na Alemanha precisa validar o diploma, né? Sem essa validação, não é possível buscar não, mas se você começar a trabalhar no país, tá? O que eles também mudaram, que é bem interessante. Então, por exemplo, você tem a possibilidade de trabalhar numa posição inferior. Então, se você é um engenheiro e, de repente, por um acaso, você procurou e você fez várias entrevistas, você não conseguiu trabalhar em nenhuma empresa na Alemanha, você pode se candidatar, por exemplo, para uma vaga que é de técnico, que não necessariamente é uma vaga de engenharia, né? Isso não era possível. Com essa mudança, você pode ir um nível abaixo da sua formação e depois, estando lá, de repente, você consegue buscar um emprego e trabalhar na sua área, tá? O que é importante mencionar? Então, facilitou alguns pontos, porém, quando a pessoa ela quer trabalhar na Alemanha, ela quer fazer o processo de validação do diploma, eu não posso deixar de compartilhar com vocês, as pessoas que tiverem acima de 45 anos e tiverem uma oferta de trabalho, né, efetivamente, ou for começar o passo de se preparar para validar o diploma e buscar o trabalho, ela precisa saber ou ter ciência que ela tem que contar com um salário aí a partir de 56 mil euros por ano, tá? Isso é agora dados recentes de 2020, isso muda regularmente, mas acaba sendo uma forma também de filtrar um pouco mais, né? Quando o profissional ficar um pouco mais velho, então, assim, não vou dizer que é impossível, não é difícil, mas eles começam-se a restringir um pouco mais. Então, se você está perto dessa idade, você quer começar a buscar esse emprego, você quer iniciar esse processo de validação, precisa pensar que para você conseguir fazer isso, você vai poder fazer a validação, só que você precisa depois comprovar, ou você receber uma oferta de trabalho que você tenha, no mínimo, aí, o salário bruto de 56 mil euros. Tá? Ainda sobre essa lei de imigração, o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Os profissionais especialistas da área de TI, né?
Normalmente, quem precisa validar o diploma tem que seguir uma série de requisitos, né? Que nos encaminhar o diploma para a instituição e assim sucessivamente, tá? Para profissionais da área de TI, não há uma necessidade, né, de você ter efetivamente um diploma, de você ser formado na área. Então, isso facilitou, pessoal, única e exclusivamente, né, para o pessoal dessa área de TI, tá? Porém, o que você vai precisar apresentar se você quer buscar um trabalho, né, na Alemanha, ou se você quer reconhecer a sua formação, que seria isso, tá? Você tem que apresentar aí pelo menos 3 anos de experiência na sua área. Então, vamos supor que eu sou um desenvolvedor de software, né? Então, você tem que apresentar pelo menos 3 anos de experiência nessa área, sendo que você tem que ter no mínimo 7 anos de experiência, 3 na área que você está se candidatando para a vaga, tá? Bons conhecimentos de alemão é extremamente importante, tá? Por que é importante o conhecimento do alemão? O Dr. Schmidt mencionou isso aí na abertura um pouquinho para vocês. Isso faz parte do processo de integração, gente. Como que você pode buscar ou querer trabalhar num país se você não fala o idioma, né? Como que você vai se comunicar com seu colega do trabalho? Você vai no bar, você vai na padaria. As pessoas falam inglês, mas a Alemanha quer que você se integre ao país. E para você se integrar, você precisa falar o alemão, tá? Em alguns casos, dependendo da formação, se a empresa consegue argumentar que o que a pessoa vai fazer na área de TI é um trabalho totalmente global, se fala basicamente o inglês, né, totalmente multinacional, existe a possibilidade de, apenas com excelentes conhecimentos de inglês, por exemplo, no mínimo C1, né, a pessoa se candidatar e conseguir a vaga e conseguir trabalhar numa empresa. O que é importante mencionar? Para esse tipo de busca ou de oferta de trabalho, especialistas em TI que não tenham uma formação, que não tenham um diploma, também é necessário aqui ter um salário mínimo anual bruto de 55 mil euros. Então, estou falando em torno de 4 mil euros por mês. Então, se você receber uma oferta de trabalho, todos esses requisitos vão fazer parte do seu processo de autorização para trabalho, tá? Então, isso está vinculado, primeiro, ao ganho. Você precisa demonstrar que você tem esse período de experiência que eu mencionei no inglês, no alemão, e sempre a agência de trabalho e emprego na Alemanha, eles vão analisar todo o processo, né? Então, por exemplo, se a empresa for, por exemplo, falar, eu preciso de um profissional X, vou dar o exemplo da minha colega Natália, eu preciso da Natália aqui para trabalhar comigo, a Natália preenche os requisitos, ela fala inglês fluente, ela está começando o alemão agora, né? Mas a empresa vai ter que comprovar ou vai ter que mostrar uma oferta de trabalho de no mínimo esse valor, tá? Para que vocês possam entender aí a exceção. Bom, por que faz sentido validar o meu diploma, né? Então, trazer aí um pouquinho do que eu mencionei. Primeiro ponto, ele é um requisito obrigatório para o visto de trabalho, né? Então, vamos supor que você recebe uma oferta de trabalho, você vai no consulado, sem você ter validado o diploma, você não consegue o seu visto de trabalho, tá? Segundo, você tem maiores chances de entrada no mercado de trabalho, né? Você tem um processo que ele se torna transparente, né? O empregador alemão, ele vai ficar muito mais fácil para ele entender. Imagina só, pessoal, que eles recebem currículos, existem pessoas do mundo inteiro se candidatando. Então, vamos supor lá, os meus colegas da Índia, da Colômbia, e assim sucessivamente, acho que do Egito, outros países que estão participando, né? Se candidatam para vagas na Alemanha. E o empregador, ele olha e ele fala, puxa, como é que eu vou saber, ou como é que eu vou entender se o que, por exemplo, um mecânico aprendeu no Brasil vai na mesma linha ou tem o mesmo sentido do que o mecânico aprendeu aqui na Alemanha, né? E esse processo de validação, ele é exatamente para isso. Essa instituição que eu vou falar mais para frente para vocês, ela vai analisar e vai oferecer, vai dar como se fosse um certificado para vocês, falando, olha, a formação equivale, por exemplo, do mecânico na Alemanha, no Brasil, equivale à formação mecânico na Alemanha. Então, com isso, você coloca isso no seu currículo,
sem dúvida isso gera já o que a gente chama de, em alemão, Pluspunkt, né? Um ponto positivo, tá bom? Tá. Patrícia, vocês vão me perguntar como é que funciona a validação, tá? Então, nós dividimos o processo de validação em duas áreas. Então, primeiro, validação para ensino técnico, tá? Pessoal que é formado da área técnica. Como é que funciona? Eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês hoje, tá, pessoal? A ideia aqui é só dar um overview. Os detalhes nós vamos falar para vocês quando nós estivermos fazendo a orientação, tá? A instituição responsável é uma Câmara de Comércio que fica na Alemanha, que a gente chama de IHK FOSA. O processo dura aproximadamente 3 meses de quando você encaminhou o seu documento para a instituição, eles vão verificar se está tudo ok, com base nas informações que nós vamos te dar, tem um checklist, tudo que você precisa preparar, né? Você tem que pagar por isso, tá? Isso é um valor que vocês pagam diretamente para a instituição. Nós, como Câmara, não temos nenhum vínculo, nenhuma ligação nesse sentido. O valor é pago diretamente para a instituição que vai fazer essa validação, essa análise do seu currículo, tá? Entre 100 e 600 euros. Por que nós falamos que é esse valor? A instituição determina essa faixa de valor. Porque, primeiro que assim, eles vão avaliar o que você aprendeu, vão avaliar seu currículo, o que você tem de experiência, né? Então, vai depender do quanto de material e quão profunda a sua formação você vai conceder em termos de detalhes. Então, eles recebem os documentos e analisam, ok? Vai custar 100 ou vai custar 150, encaminham isso para vocês, um link com valor para transferência, e a partir do momento que vocês efetuaram o pagamento, aí é que começam a contar o prazo de 3 meses, tá? Durante todo o processo de validação, nós ficamos à disposição de vocês, para que vocês tiverem de dúvidas, ou acompanhá-los mesmo, a gente envia uma procuração. Quando a instituição tem algum questionamento, ela faz o questionamento para vocês e nós recebemos uma cópia. Então, a gente suporta vocês nesse caminho, nesse processo, tá? Em termos de resultado, o que vocês podem esperar? Então, primeiro, as possibilidades. O não reconhecimento, né? Isso pode acontecer, tá? O reconhecimento total, então, equivale à formação X na Alemanha. Ou, isso é única e exclusivamente para a área técnica, pessoal, vai ter, por exemplo, um reconhecimento parcial, porque eles vão analisar, a Alemanha tem uma característica muito interessante que separa muito bem as disciplinas entre o que é teoria e o que é prática, né? Então, eles vão olhar na sua grade curricular e mais o que você tem de experiência, de repente eles vão analisar e falar, bom, ok, em termos de teoria, o que tinha que aprender em termos de curso, e assim sucessivamente, equivale à parte teórica na Alemanha, porém está faltando tantas horas de prática. Então, aí você vai precisar, enquanto estiver aqui no Brasil, ir atrás do que falta para se completar, ou vice-versa. De repente, a pessoa tem muitos anos de prática, mas falta uma parte de conceito. Tá? Então, são essas 3 possibilidades que pode acontecer nesse processo de validação. Tá? Isso para o pessoal da área técnica. E acadêmicos, né? Então, acadêmicos, a gente tem uma outra instituição, né, chamada ANABIM, que é um portal de informações para análise de diploma de currículos de estrangeiros. Então, todos os profissionais de área acadêmica vão submeter o seu diploma para essa instituição, e é essa instituição que vai analisar, tá? O prazo é parecido, aproximadamente 3 meses, e o valor também custa cerca de 200 euros. O motivo é o mesmo, tá? A única diferença no processo, quando a gente olha dentro da ANABIM pro da IHK FOSA, que é da área técnica, é que ou eles vão validar, no caso da ANABIM, ou eles vão validar o seu diploma, né, que é a instituição, ou eles não vão validar, tá? Só existem 2 possíveis resultados. O que é importante mencionar para vocês, que a gente acaba recebendo bastante consulta? A ANABIM, vocês conseguem também dar uma olhada
se, por exemplo, a sua faculdade, ela já é reconhecida, né? Eles têm um cadastro lá de faculdades do mundo inteiro, então você consegue procurar pelo nome da sua faculdade aqui no Brasil e pelo curso. Então, às vezes, algumas pessoas falam para a gente, poxa, Patrícia, mas eu vi que o nome da minha faculdade está lá no cadastro da ANABIM, mas o curso não está válido. Não, né? Por quê? Porque a faculdade tem que ter o reconhecimento, que vai estar escrito H+, lá, e também o curso tem que ter o reconhecimento. Se acontece, dentro desse cadastro, a sua faculdade está reconhecida, assim como o seu curso, então já tem o processo de validação, que a gente fala que é uma validação automática, né? Então, vocês não precisam fazer esse processo de validação, pessoal. Então, só para reforçar, isso nível superior, dentro do site da ANABIM, né? Mas nós fazemos toda essa consulta, nós fazemos todo esse trabalho antes. Eu estou compartilhando com vocês o que acontece às vezes de dúvida que nós recebemos, né? Só para vocês entenderem como é que funciona. Se, por exemplo, o seu curso e a sua faculdade já está como H+, dentro do ANABIM, ótimo. Então, você não vai precisar fazer um processo de validação do seu diploma. O que você vai precisar é só entrar em contato conosco para a gente verificar e fazer essa aproximação junto à agência de trabalho e emprego na Alemanha, conforme o estado, né, que você tem interesse em se candidatar. Tá? Bom, trouxe aqui para vocês um pouco, de forma rápida também, uma visualização geral de como é que funciona o processo de validação para vocês entenderem, né? Então, o primeiro passo, vocês vão preencher o formulário conosco, né? A gente vai identificar e compartilhar isso com vocês. Qual que é a instituição competente? Quais são os requisitos? O que vocês vão precisar preparar em termos de documento, né? Depois vem o contato e a preparação. Então, vocês vão preencher os documentos, tem formulários das próprias instituições que você tem que preencher. Em alguns casos, tem que traduzir certificado, em outros não, autenticar. Então, todas essas informações a gente vai compartilhar com vocês individualmente, tá? Envio dos arquivos, que é o processo de aplicação. A instituição recebe verificação, dá um retorno para vocês, né, falando, olha, está ok a documentação ou tal documentação não está clara, não está válida, nos envie, nos compartilhe mais detalhes. Estando ok, eles enviam os dados para pagamento, né. Esse processo todo, normalmente, desde o início da instituição conosco, hoje nós estamos com prazo de aproximadamente aí 1 mês e meio, 2, para poder conseguir agendar os horários com vocês, até em função da elevada demanda, tá? Mas quando vocês começaram o processo, receberam um ok da instituição, então normalmente são 3 meses aí que vocês têm para poder receber um retorno, tá? Bom, o que eu preciso para procurar um emprego, para encontrar, na verdade, um emprego na Alemanha? Então, recapitulando, primeira coisa, validar o diploma. Então, nós estamos aqui para auxiliá-los nesse processo, tá? Depois, extremamente importante, pessoal, bom, excelente conhecimento do idioma alemão. Então, nós estamos hoje, devido à elevada demanda, indicando, aconselhando as pessoas a terem, no mínimo, o idioma B1 finalizado, tá? Por quê? A concorrência também está grande, como eu mencionei, a gente tem uma série de candidatos de outros países que também falam alemão, que estudam alemão, que dominam o idioma, né? E se você vai participar de um processo seletivo, quanto mais você conseguir se comunicar, quanto mais você conseguir falar bem, você conseguir mostrar as suas competências no idioma alemão, mais fácil vai se tornar esse processo, tá? Não que nós não orientamos quem não sabe alemão, nós não fazemos isso, nós vamos orientá-los. Porém, hoje, a nossa prioridade, até em função da elevada demanda, é orientar nesse primeiro momento quem já tem o alemão. Porque a pessoa faz o processo de validação e já consegue, quando fizer o processo de validação, começar a se candidatar para a busca de emprego. Porque se a gente faz agora, né, esse processo de orientação com vocês, quem está, por exemplo, no A1, você tem ainda um processo de aprendizado do idioma que você vai precisar de tempo, não tem jeito, tá? Precisa de tempo, precisa estar falando, conseguindo se comunicar bem no idioma, é importante para a integração, para o trabalho, tá? No dia a dia. Conhecimento do idioma inglês,
extremamente importante, experiência profissional na área de formação, né? O que é importante a gente destacar aqui? Sempre no Brasil a gente tem, às vezes, profissionais que se formaram em uma área e estão trabalhando numa área totalmente distinta, né? Isso não é com exceção da área de TI. Se você tem anos de experiência, como eu mencionei, você pode, né, fazer esse processo de busca de emprego, mas isso não é bem visto, isso não é entendível que você estudou uma profissão e você está trabalhando em outra. Então, a gente sempre sugere que o ideal você se formou naquela profissão e que você tenha experiência naquela área que você se formou. Então, tudo isso vai formar um conjunto de elementos que vai dar muito mais robustez para a sua candidatura, tá? E, claro, habilidades interpessoal, de comunicação, trabalhar em grupo, né, que a gente chama aí hoje de soft skills, tá? Então, esses pré-requisitos aqui que eu estou compartilhando com vocês, principalmente o item 1 e 2, pessoal, extremamente importante, tá? Você validar o diploma e ter o domínio do alemão, né? Independente se a pessoa tem cidadania alemã ou se ela não tem, para ela procurar um emprego no país, para ela conseguir trabalhar lá, ela vai precisar falar do alemão, tá? Esse é o primeiro passo. Bom, compartilhar um pouco com vocês sobre os tipos de visto. Então, a gente tem o visto de trabalho, né? Tanto para quem for da área técnica ou nível acadêmico. Acho que isso está claro, senão a gente também deixa espaço para perguntas e respostas no final. A gente tem um visto também para busca de emprego na Alemanha hoje. Isso é uma mudança que achei muito interessante nessa lei de imigração. Na verdade, antes podia procurar emprego pessoal de nível acadêmico, na Alemanha podia ficar lá por 6 meses, né, buscando emprego, tem que comprovar um valor, que é esse que eu estou trazendo aqui para vocês, em torno de 938 euros por mês, dentro de 6 meses. Mas esse visto com a nova lei de imigração passou a valer também para profissional de área técnica. Então, se você é um profissional da área técnica e gostaria de procurar e ficar 6 meses na Alemanha procurando emprego, então isso também é possível, o que facilitou. E um outro tipo de visto que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o Blue Card. Esse visto ele é específico, pessoal, para quem já tem uma proposta de trabalho, uma proposta de emprego, né, para poder acelerar também o processo, só que ele traz aqui um valor mínimo que a pessoa tem que ganhar. Isso entra muito no pessoal de TI, que eles têm uma elevada demanda hoje para conseguir trazer esses profissionais que em alguns momentos não têm uma formação, não têm um diploma, na verdade, mas têm muita experiência, então consegue esse processo de visto mais rápido e fácil, desde que a empresa comprove esse valor de rendimento, né? Existe hoje uma diferenciação, mas para algumas áreas onde eles têm uma elevada demanda, então, por exemplo, engenheiros, matemáticos, enfermeiros, né? São os profissionais da saúde que são hoje extremamente demandados, então aí tem um mínimo menor em termos de salário, tá? O que é importante mencionar? Então, o curso também tem que ser superior, tem que ser um curso reconhecido, né? E aqui entra o que eu comentei a compartilhar agora com vocês, um trabalho que englobe a área de formação do estrangeiro. Então, sempre precisa ter um link do que você se formou com o que você tem de experiência, tá? Bom, eu trouxe aqui de uma forma também bem ilustrativa para vocês verem aí, perceberem como que nós podemos auxiliá-los. Então, eu diria que são em 4 passos. O primeiro processo, que é a orientação, é acompanhá-los no processo de validação do diploma, tá? Através de elaboração de currículos e cartas de motivação, isso num segundo momento, para quem já tem um pouco de alemão, então a gente vai oferecer também esse serviço gratuitamente. E, efetivamente, a candidatura, que é colocá-los nesse banco de dados, na agência de trabalho e emprego na Alemanha, para que vocês possam começar a receber aí, ou até sentir um pouco da demanda do mercado. É uma possibilidade interessante, porque você não precisa necessariamente ir para a Alemanha, né? Você coloca lá o seu banco de dados e você pode esperar um período e até sentir, ok, na minha área eu tive 4, 5 possibilidades de entrevistas, que tem entrevistas acontecendo online, e assim sucessivamente. Então, também é interessante
para que você não precise se deslocar e investir dinheiro num primeiro momento. Então, é uma alternativa, tá? Acho que eu falei bastante. Eu queria chamar a Natália aqui agora para a gente bater um papo, saber o que a gente tem de perguntas, quais são os questionamentos de vocês, para que a gente possa... não sei se nós vamos conseguir responder todas as perguntas, porque acho que nós temos aí mais uns 9 a 10 minutos, né? E o que a gente não conseguir responder, pessoal, a gente vai deixar o link, vocês podem entrar em contato conosco. Vai ser um prazer atendê-los, recebê-los, orientá-los aí da melhor forma possível, tá bom? Tá bom, vamos lá, Patrícia. Eu selecionei algumas perguntas aqui, tiveram bastantes, né? Quais são as chances de conseguir uma oferta sem falar alemão? E quando a gente diz sobre esse nível de alemão, qual seria um nível recomendado para começar a procurar uma oferta de trabalho? Legal. Bom, com exceção da área de TI, as chances de você conseguir procurar um emprego na Alemanha, ou você conseguir encontrar sem falar o idioma, eu vejo hoje como zero, bem pouco, né? Você precisa falar o idioma para você se integrar, pensa que você vai participar de processo seletivo, né? O empresário alemão, ele precisa contar com esse seu conhecimento, até para você desenvolver as tarefas no dia a dia, tá? O nível adequado que a gente sugere, que é onde você já consegue se comunicar razoavelmente bem, você já consegue se expressar, é o nível B1 dentro do idioma alemão, que a gente está falando ali intermediário, né, B2. O que é importante mencionar, pessoal, é assim, quanto mais domínio você tiver da língua, melhor você vai conseguir se expressar, mais você vai conseguir dizer aí, vou falar no português, claro, vender o seu peixe, né, você vai conseguir apresentar e defender as suas qualidades. Então, o mínimo que a gente recomenda é o nível intermediário B1. A validação é obrigatória e necessária somente para brasileiros ou pessoas com nacionalidade alemã e formação brasileira também podem fazer? Ela não é ela é obrigatória para brasileiros, né? Quem, por exemplo, tem a cidadania alemã, consegue ir e voltar da Alemanha sem pedir visto para o consulado, fica lá o tempo que quiser. Então, isso não é um motivo para pedir visto de trabalho, porque a pessoa que ela tem a cidadania, ela não precisa pedir o visto efetivamente de trabalho para o consulado. Ela pode, por exemplo, mudar para a Alemanha porque ela tem a cidadania. Porém, nós indicamos, aconselhamos validar o diploma, porque, de novo, por mais que você tenha a cidadania alemã, o empresário vai olhar e vai falar, bom, mas eu não sei o que a Natália estudou lá no Brasil, nessa profissão que ela está. Né? Então, isso tudo são, eu diria, diferenciais para o seu currículo. A próxima é, quais são as chances para profissionais fora dessas áreas mais procuradas que você citou? Eu trouxe aqui, pessoal, somente 4 grandes áreas, né? Depende muito o que a pessoa faz, né? A gente não consegue visualizar agora quais seriam, eu teria que saber um pouquinho quais são as profissões, a gente fica aqui à disposição se vocês quiserem depois mencionar, mas as chances hoje, nesse momento de corona, né? Que tudo deu um break um pouquinho, eu diria que são pequenas, mas a médio e longo prazo, se você fala alemão, você tem grandes possibilidades de encontrar um emprego. Eu consigo validar o diploma sem ter experiência profissional na área e quais as chances de conseguir uma oferta de emprego nesse caso? Tá? Você consegue validar o diploma sem você ter experiência, se for um diploma acadêmico, né? O diploma técnico, o ensino técnico, na verdade, perdão, é mais difícil porque eles vão analisar também as suas informações profissionais. Se for nível acadêmico, você consegue validar, porque você vai precisar única e exclusivamente do seu diploma,
Porém, na hora que você for se candidatar para a vaga, o seu currículo vai ficar sem muitas informações, né? Então, eu sugiro que a pessoa adquira um pouquinho de experiência e parta para a busca. Ou também é uma tentativa buscar, fazer a validação e sentir o mercado, se realmente há algum interesse, se há uma demanda por esse profissional sem ter experiência. Tem duas perguntas que eu acho que elas se completam. A primeira foi assim, se não é difícil procurar uma oferta de emprego estando no Brasil, né? Se não seria mais fácil fazer isso lá na Alemanha. E que tipo de auxílio nós fornecemos para conseguir um emprego. Então, acho que elas... Tá bom. Hoje em dia, pessoal, com a tecnologia, né, a gente consegue estar conectado aí localmente e mundialmente. Então, não é difícil, porque a gente pode indicar vários sites que vocês podem se inscrever, mandar currículos, assim sucessivamente. Além desse cadastro de quem fala de alemão junto à agência de trabalho e emprego, então os dados da pessoa vai ficar lá desse profissional, e à medida que surjam vagas, tem alguma empresa que busca um profissional com aquele perfil que eles identificarem, eles entram em contato. Isso tudo acontece online, né? Entra em contato por e-mail, algumas empresas agendam entrevistas online, por Skype, pelo Zoom, pelo Microsoft Teams, né, que é utilizado. Então, para fazer algumas etapas, você não precisa estar na Alemanha. Principalmente essas etapas iniciais de entrevistas, cada vez mais isso tem acontecido online, tá? Bom, como nós podemos auxiliá-los? Então, primeiro, através do processo da validação, nós ficamos à disposição de vocês para preencherem o link no nosso site e informarem ou trazerem o máximo de informações que vocês puderem, porque isso é importante para a gente depois orientá-los, né? E como eu mencionei, através da agência de trabalho e emprego, fazendo esse link com essa instituição. Como que o ProRecognition ajuda no ingresso de mestrado e doutorado? Olha, no ingresso, boa pergunta. No ingresso, assim, o que nós podemos auxiliar é na busca de trabalho, né? Se a pessoa quiser fazer uma pesquisa ou quiser identificar uma empresa, né, onde ela possa fazer a pesquisa dentro do doutorado, isso nós não conseguimos auxiliar. O foco do projeto em si é quem já está formado, já tem uma certa experiência ou acabou de se formar e quer trabalhar na Alemanha e quer buscar um trabalho, né? Então, esse é como nós podemos auxiliar as pessoas. Existe uma idade máxima para validar o diploma e conseguir uma oferta de trabalho? Não existe uma idade máxima para validar o diploma, isso pode ser feito a qualquer momento, e uma vez que o diploma é válido, você não precisa renovar essa validação ou solicitar novamente, isso vai ser válido para sempre. Eu preciso comprovar alemão e inglês para validar? Não, pessoal, não precisa comprovar conhecimento do alemão para validar o diploma. A validação, ela não exige isso, tá? O que nós pedimos hoje é que o pessoal que tem interesse em receber as informações do processo de validação é que tenha o conhecimento do alemão em função da elevada demanda que nós temos. Então, assim, pensa que nós atendemos a nível Brasil, né? A gente recebe aí uma média de 100, 150 consultas todos os dias, né? Então, para conseguirmos filtrar e conseguir atender todos, ou pelo menos inicialmente um grupo, nós colocamos essa trava, eu diria, esse filtro num primeiro momento. Esse ano, pelo menos, nós vamos orientar inicialmente quem já tem conhecimento do idioma alemão, tá? E aí, quem não tem conhecimento, provavelmente o ano que vem nós conseguimos orientá-los, nós conseguimos auxiliá-los, tá? Mais algum questionamento, Natália? Se for, eu vou pedir para você apresentar o último para a gente poder encerrar. Para encerrar,
É possível começar o processo sem ter o diploma, mas já tendo aquele documento de conclusão da faculdade, né, que tem acontecido bastante com as pessoas que se formaram agora no fim do ano. Tá. Olha, se vocês tiverem a descrição da grade curricular com a assinatura do reitor ou da instituição, é possível começar. Se não tiver com as assinaturas, com as informações da disciplina, o histórico, não tem como começar, pessoal. Eu vou deixar aqui os nossos contatos para vocês. Vai ser um prazer recebê-los, vai ser um prazer orientá-los, tá, pessoal? Tanto Natália como eu, a gente fica aqui à disposição de vocês. O que vocês tiverem de questionamentos, dúvidas, entrem em contato conosco, tá? Vai ser um prazer. Quero agradecer a atenção, o tempo de vocês aqui. Falar para vocês que a Alemanha espera por vocês, né? E o que nós pudermos aqui auxiliá-los nessa caminhada, nesse trajeto, nós ficamos à disposição, tá? A apresentação vai ser compartilhada com vocês depois, mas eu vou pedir para vocês uma gentileza, nós vamos encaminhar um link de avaliação. Então, vou pedir a gentileza de vocês avaliarem, de vocês darem as contribuições de vocês para as informações que foram compartilhadas aqui. À medida que o pessoal preencher, a gente envia a apresentação. Isso também vai ficar no YouTube, essas informações para vocês. Acho que é isso nesse primeiro momento. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o Dietmar, o Dr. Schmidt, que participaram aqui conosco. Agradecer a Juliana, o pessoal da Câmara de Porto Alegre, os nossos colegas, pelo suporte, pelo espaço aí. E desejo aí a todos vocês uma boa tarde. Também da minha parte, Patrícia, também quero agradecer a presença de vocês nesse webinar tão importante. A gente teve 150 participantes aqui, mais 20 participantes no Facebook. Realmente, tem muitos interessados, né, de trabalhar na Alemanha, né? Como eu disse, então, vocês têm uma enorme demanda, uma enorme volume de e-mails que entram todos os dias, mas eu acho que quem se prepara bem, Patrícia, né, Natália, e quem atende esses pré-requisitos tem boas chances mesmo de ter um bom trabalho também na Alemanha, né? Então, agradeço mais uma vez. As perguntas também vocês podem passar para nós, qualquer coisa a gente passa para a Patrícia e para a Natália, e ficamos à disposição, né, dos participantes aqui desse webinar e, claro, dos nossos colegas de São Paulo também. Quero também agradecer ao Thomas pela participação, pelas palavras iniciais, e eu acho isso aí, Patrícia, né? Então, estamos muito bem encaminhados, acho que foram muito válidas as informações, pelo menos deu para ter uma primeira ideia do que precisa fazer, e que é demorado às vezes, né, e custa também, mas quando consegue passar todas as etapas, tem boas possibilidades para trabalhar na Alemanha. Sim, com certeza. Com certeza. Muito obrigado e tenha uma ótima tarde. Eu não sei, Thomas, tu quer falar mais algumas palavras finais? Estou tentando. Dá para ouvir, pode falar. Estão ouvindo? Então, em bom alemão. Ich habe eben schon gesagt, wir haben schon viele Brasilianer in Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar mehr würden. Ich lebe gerne mit Brasilianern zusammen und viele andere Deutsche auch. Und sind Sie willkommen. Das kann ich nur bestätigen. Also alles Gute, viel Erfolg, ne, für die Zukunft und für die berufliche Zukunft vielleicht in Deutschland. Alles Gute. Alles Gute. Vielen Dank an alle. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Pessoal, uma boa tarde a todos.